Daremos então continuidade à exposição da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a partir do versículo de número 20. Capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15, a partir do versículo 20 até o versículo de número 28. Esta é a terceira sessão desta primeira carta. Portanto, estejamos com a palavra de Deus aberta para a leitura e logo em seguida a exposição da mesma, depois de orarmos ao nosso Deus. Diz assim, portanto, a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, a partir do versículo de número 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Até aí a leitura da palavra de Deus. Querendo Deus, no próximo domingo daremos continuidade. Oremos, portanto, suplicando a bênção e a iluminação de Deus pelo seu Espírito para a compreensão da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela liberdade que temos tido a cada domingo e a cada quarta-feira de estarmos aqui reunidos, lendo publicamente a tua palavra, com o propósito de aprendermos dela, de sermos edificados ao Senhor, de conhecermos mais ao Senhor e aquilo que o Senhor fez em nosso favor, e não somente aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor realiza em nós e aquilo que o Senhor fará. Nós te damos graças por teu poder grandioso, Senhor, em realizar tal obra indizível, tal obra magnífica, Senhor, e que nos traz consolo, também nos traz um pesar no nosso coração, pois tu és um Deus tão maravilhoso, Senhor, e nós olhando para nós mesmos percebemos que obra o Senhor fez em nosso favor, obra que nós não merecíamos, Senhor. Nós suplicamos que pela iluminação do teu Espírito possamos compreender a tua palavra e aplicar aos nossos corações, e assim vivermos em honra, em louvor, em glória ao teu santo nome, por tudo aquilo que tu és e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e por tudo aquilo que o Senhor fará por meio do teu Filho Jesus e pela operação do teu Santo Espírito. Abençoa-nos, portanto, e desperta-nos, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, conforme temos visto até o presente momento,
o apóstolo Paulo, neste capítulo 15, e provavelmente em resposta às questões levantadas pelos coríntios relativas à ressurreição dos mortos e à ressurreição de Cristo, trata desse tema novamente, trazendo à memória dos membros dessa igreja tudo aquilo que ele havia ensinado quando entre eles. Ele deixa claro que a doutrina da ressurreição é uma questão central no Evangelho e que sem ela, na verdade, não há Evangelho e, consequentemente, não há qualquer esperança de salvação, tanto da alma quanto do corpo, pois o homem e sua redenção são integrais, corpo e espírito. O seu argumento em defesa da ressurreição de Cristo e dos mortos parte do testemunho pessoal da mensagem que ele recebera do Senhor e que entregara aos coríntios sem qualquer modificação ou atualização, conforme os versículos 1 e 2 deste capítulo. Na primeira sessão, conforme já vimos, que vai do versículo 1 ao versículo 11, ele apresenta o evangelho que ele havia recebido nos seguintes termos: Cristo, diz o apóstolo, morreu pelos nossos pecados. Em segundo lugar, o apóstolo deixa claro que ele foi sepultado e no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Estes fatos, estas realidades, têm o testemunho, em primeiro lugar, das Escrituras do Antigo Testamento, como uma promessa, versículos 3 e 4, dos homens como uma realização, conforme nós podemos perceber no versículo de número 5, pois Cristo, em primeiro lugar, havia aparecido a Pedro e também aos 12 apóstolos, versículo de número 5. Foi visto por mais de 500 irmãos, versículo de número 6. Foi visto por Tiago, irmão do Senhor, e novamente por todos os apóstolos, conforme o verso de número 7, e finalmente pelo próprio apóstolo Paulo, versículo de número 8. Do anúncio dessa verdade, Paulo e os demais apóstolos jamais haviam se desviado. E foi nisso que os coríntios creram e continuavam a crer, desde o dia em que ouviram a pregação do Evangelho da boca do apóstolo, conforme o versículo de número 11. Na sessão seguinte, conforme vimos na semana passada, que vai do verso 12 ao verso 19, depois de ter provado o fato da ressurreição de Cristo, Paulo passa a discorrer a respeito das consequências teológicas e práticas quando não se dá crédito a essa verdade. Portanto, negar a ressurreição dos mortos é, em primeiro lugar, negar a ressurreição de Cristo, verso de número 13. E negar a ressurreição de Cristo é, em primeiro lugar, tornar a pregação vazia e a fé nula, versículo de número 14. Tornar as testemunhas culpadas pela quebra do 9º mandamento, versículo de número 15. Ter uma fé sem efeito e permanecer culpado diante de Deus, verso de número 17. Condenar à morte eterna os crentes que já haviam morrido, verso de número 18. E por último, tornar a vida dos crentes mais miserável do que a dos próprios descrentes. Encerramos, portanto, assim o versículo de número 19 da segunda sessão. O apóstolo, portanto, ele continua a partir do verso de número 20
a discorrer nesta terceira sessão, dando sequência a toda a sua argumentação. Nós iremos perceber, do verso 20 ao verso 22, que todos os que a Ele, a Cristo, estão unidos, serão vivificados, diz o apóstolo Paulo, versos 20 a 22. Logo em seguida, nesta terceira sessão, dos versos 23 e 24, Paulo vai nos falar a respeito da ordem da ressurreição e as consequências da ressurreição de Cristo. Em terceiro lugar, verso 25, ele vai falar a respeito da razão da ressurreição de Cristo e do seu povo ocorrerem de forma separada. E por último, versos 26 a 28, ele vai falar a respeito da sujeição de Cristo a Deus de todas as coisas. E assim o apóstolo encerra essa sessão. Portanto, vejamos em primeiro lugar, dos versos 20 a 22, que todos os que estão unidos a Cristo serão vivificados. Versos 20 a verso 22. Observemos, portanto, o que nos ensina esta passagem. Observe que o apóstolo Paulo, ele começa com uma adversativa. Ele quer com isso fazer um contraste entre aquilo que ele havia dito anteriormente, considerando como verdadeiras as afirmações de alguns irmãos de que não havia ressurreição de mortos e que, portanto, Cristo não ressuscitaria dentre eles. Em contraste com as consequências já mencionadas anteriormente, o apóstolo Paulo agora vai partir do fato, ou seja, da realidade da ressurreição e as suas consequências, contrariamente àquilo que alguns irmãos dentre os coríntios estavam a propalar, a anunciar. Observe, portanto, o verso de número 20. Mas, este é o contraste com o que ele havia dito anteriormente, é uma adversativa, e logo em seguida ele faz um acréscimo fundamental, porque o contraste é entre aquilo que era anunciado, a falsa heresia, a falsa doutrina de que não havia ressurreição de mortos. Agora Paulo vai argumentar com base na verdade, no fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, no fato de que haverá ressurreição de corpos. Mas de fato Cristo ressuscitou, diz o apóstolo inicialmente, e ele acrescenta dentre os mortos. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esta é a verdade anunciada pelo apóstolo, e ele coloca Cristo dentre todos os homens que haveriam de ressuscitar no futuro, apontando assim também e desde já a realidade da sua encarnação e a realidade da sua natureza humana. Mas acima de tudo isso, a realidade da sua ressurreição. A palavra ressuscitou aqui apresentada no original, ela é vista nos versos 12, no verso 13, 14, 16 e 17. Em todos estes versos, o verbo está no tempo perfeito, ou seja, o que o apóstolo Paulo quer nos dizer quando ele repete esta mesma palavra, este mesmo verbo, que Cristo ressuscitou, de que o efeito da sua ressurreição é permanente. Ele ressuscitou de uma única vez. Significa dizer que ele não voltará a morrer.
a sua ressurreição foi definitiva e permanente. E os efeitos dela permanecem até os dias de hoje sobre nossas vidas. Porque se Cristo de fato não houvesse ressuscitado, como ele de fato ressuscitou, conforme ele inicia este verso, não haveria a mínima esperança para todos nós, e como ele já havia dito, seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Portanto, é importante o tempo do verbo, um tempo perfeito, um tempo em que houve um início, mas que não tem fim. E esta sua ressurreição é uma ressurreição diferente das outras apresentadas, pelo menos 3 no Antigo Testamento e pelo menos 5 a 6 no Novo Testamento, de homens como, por exemplo, Lázaro, que ressuscitou dentre os mortos, mas ressuscitou pecador da mesma forma e morreu novamente. A ressurreição de Cristo é completamente diferente destas ressurreições apresentadas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. É uma ressurreição permanente e perfeita para uma natureza humana de perfeição absoluta. É por este motivo que o apóstolo acrescenta, sendo ele as primícias dos que dormem. Primícias, esta palavra, ela é encontrada no Antigo Testamento em algumas passagens, mas em especial em Levítico 23, 10 a 11. Como todos nós sabemos, a sociedade daquela época e a sociedade judaica e grega, eles viviam eminentemente da agricultura. E o primeiro dos frutos, os feixes que eram semeados daquela semeadura, eram chamados de primícias, e isto significava que tudo decorrente daquela apresentação do molho, do feixe, daquilo que havia sido colhido, era oferecido ao Senhor no templo, e apontava para uma realidade de que frutos posteriores viriam conforme a apresentação daqueles frutos. Aquilo significava dizer que tudo que fosse semeado seria semeado à semelhança daqueles primeiros frutos, daquelas primícias. O apóstolo Paulo, portanto, coloca a ressurreição de Cristo como primícias dos que dormem. E esta palavra que é utilizada para aqueles que haviam falecido, os que dormem, é uma palavra exclusivamente aplicada aos crentes e nunca aos descrentes. O próprio Jesus Cristo utiliza esta palavra. O próprio apóstolo, em várias outras passagens das Escrituras, falando a respeito da morte, nos fala como que de um corpo dormindo, e não, conforme já falamos anteriormente, do sono da alma, mas do corpo físico, porque de fato é isto que parece. Se os irmãos abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11, versículo de 11 a 13, vamos ver esta expressão sendo utilizada aqui pelo próprio evangelista, falando a respeito de Lázaro. Observe, Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 11 a 13, diz assim: isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo, disse o Senhor. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara
com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Portanto, uma expressão, o verbo utilizado para aqueles crentes que faleceram, que morreram. A expressão sono, ou dormiram, ou dormem, é utilizada exclusivamente para os crentes que morreram. Atos 7,60 diz assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, Estevão adormeceu. Mais uma vez, o uso do verbo adormecer, dormir, sendo utilizado para aqueles que faleceram, mas que eram crentes de fato. No próprio capítulo 15 desta primeira carta, nós já vimos no verso 6 que diz: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Portanto, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo são as primícias dos que dormem, ele está falando aqui exclusivamente da ressurreição dos crentes, daqueles que morreram unidos pela fé ao Senhor Jesus Cristo. A morte destes é como que um sono, é como que um descanso, aguardando o dia em que se levantarão do sono do corpo e que serão vivificados. E mais, o apóstolo Paulo agora, na sequência desta primeira argumentação, no verso seguinte, ele passa a dar a razão pela qual a ressurreição dos crentes decorre da ressurreição de Cristo. Observe, sendo ele as primícias, o que é que decorre disto? Do ponto de vista do agricultor, ele tinha plena consciência que o que decorreria disto seriam frutos tão bons quanto. Este argumento, então, e a aplicação desta palavra é utilizada pelo apóstolo, portanto, neste versículo seguinte, dando sequência à lógica das primícias e daquilo que viria como uma certeza, como uma garantia. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, se Ele é as primícias dos que dormem, é garantido que aqueles que dormem ressuscitarão dentre os mortos. E Ele vai se utilizar do texto bíblico que fala a respeito da criação do homem, e do homem posto como cabeça, como representante federal, pactual de toda a humanidade. Observe, portanto, o que diz o versículo de número 21. Visto que, porquanto, ou seja, é uma sequência, uma explicação do fato de que Cristo é as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, ou seja, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, é o que diz o apóstolo Paulo. Ele fala, portanto, da solidariedade. Diferentemente dos anjos, que cada um foi criado individualmente, e que o pecado de um não implica no pecado do outro, quando o diabo, que era perfeito, um anjo de luz e puro, pecou, isso não implicou no pecado dos demais, porque cada um foi criado individualmente. Mas a humanidade, diferentemente, nós temos uma relação pactual com Deus, e entre nós há de fato uma relação, uma irmandade, uma conexão entre nós. Na teologia sistemática, isso é chamado de solidariedade. Nós temos, de fato, uma responsabilidade, um dever de uns para com os outros, e em especial quando Deus coloca representantes, cabeças federais.
Na nossa confissão, da nossa liturgia, o nosso catecismo fala a respeito desta questão de nós termos Jesus como um cabeça pactual, como um nosso representante legal. É sobre isto que o apóstolo fala. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim como, e ele vai desenvolver isso mais em Romanos capítulo 5, o pecado de Adão foi o nosso pecado. A ressurreição de Cristo será a nossa ressurreição. Pois ele é o segundo homem, ou o último Adão, ou o contrário, o último homem e o segundo Adão. Ele é o cabeça de um povo, assim como Adão era, assim como Adão é, de fato, nos termos do pecado, assim Cristo, nos termos da ressurreição. Ele dá uma explicação, portanto, a respeito desta questão da representação federal, legal, de Cristo sobre as nossas vidas. Ele complementa dizendo no verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, diz o apóstolo Paulo. Obviamente, quando ele se refere a todos morrem, há uma conexão entre estes todos e Adão. São todos unidos a Adão, desde a criação. Há uma união, uma unidade com Adão para que todos morram. Mas quando ele se refere à vivificação, não são todos no sentido de toda a humanidade, diferentemente do pecado de Adão, mas são todos em Cristo, que estão unidos a Cristo pela fé. Ele não está a falar aqui da ressurreição dos homens de uma forma geral, porque de fato Jesus Cristo nos ensina, e o apóstolo também vai discorrer sobre isso, sobre a ressurreição de todos, crentes e incrédulos, uns para juízo e outros para bem-aventurança. Mas aqui especificamente o apóstolo Paulo está a tratar da ressurreição dos crentes, daqueles que estão unidos em Cristo pela fé. Portanto, os todos apresentados aqui, ou todos, a palavra todos, da segunda parte do versículo número 22, são todos os que estão unidos a Cristo pela fé, estes serão vivificados. O pecado de Adão trouxe consigo corrupção permanente. Corrupção que, dada a solidariedade que havia, ou seja, um compromisso dele com todos, estabelecido pelo próprio Deus, quando o coloca como representante da raça humana, isto teria efeito não somente sobre Adão, mas sobre todos os seus descendentes. Como resultado da queda, o pai da raça só pôde transmitir uma natureza depravada àqueles que vieram depois dele. Dessa fonte não santa, o pecado flui numa corrente impura, passando para todas as gerações dos homens, corrompendo tudo e todos com que entra em contato. É exatamente esse estado de coisas que torna tão pertinente a pergunta que Jó faz no seu livro, no capítulo 14, verso de número 4, quando ele diz: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? E ele próprio responde: ninguém. Mas ainda isso não é tudo. Adão pecou não somente como pai da raça humana, mas também como chefe representativo de todos os seus descendentes. A culpa do seu pecado é posta na conta deles, pelo que todos são passíveis de punição
e morte. Contrariamente a isto, e na mesma lógica de solidariedade, de união, é a ressurreição dos que dormem em Cristo. Cristo foi posto como cabeça, como representante legal dos seus, do povo de Deus, e não sobre toda a humanidade. Agora, é importante que os irmãos guardem o conceito de que Cristo é apresentado na sua função de mediador e cabeça dos homens, na sua obra redentiva em obediência ao Pai. Porque mais adiante o apóstolo Paulo vai entrar na questão do juízo final, e este conceito, esta ideia de Jesus Cristo cumprir a sua função de mediador e cabeça é importante para a compreensão dos últimos versos desta sessão. Versos 23 e 24, o apóstolo Paulo agora vai falar a respeito da ordem da ressurreição e as consequências da ressurreição de Cristo. Porque, ao que parece, havia entre os coríntios uma indagação, um questionamento a respeito do tempo da ressurreição. Ora, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, por que todos nós já não ressuscitamos, ou os nossos parentes e amigos crentes? Esta parece que era a pergunta daqueles irmãos. E o apóstolo Paulo, ele vai separar, de fato, estas duas ressurreições, de Cristo como primícias e do seu povo, daqueles que estão unidos a Cristo. Então, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da ressurreição dos seus, aqueles que são de Cristo, no verso de número 23. Depois ele vai falar a respeito do fim da era presente, com a consequente destruição dos poderosos, certamente homens e anjos, verso 24. E Paulo agora argumenta em termos de ordem quanto aos acontecimentos futuros e decorrentes de um acontecimento passado, que foi a ressurreição de Cristo. Observe, portanto, o verso de número 23. Ele diz: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Mais uma vez ele repete a ideia da ressurreição única e exclusivamente daqueles que são de Cristo, que estão unidos a Ele. E no verso 24, e então, depois destes acontecimentos, virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, diz o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo ele fala neste verso 23, cada um, porém, por sua própria ordem, a palavra que é utilizada aqui era utilizada para se referir ao destacamento militar, ao destacamento entre os soldados, determinados grupos que tinha um chefe como cabeça. Ele utiliza essa palavra exatamente para dar a ideia de que havia uma primeira companhia de destacamento, no caso, Cristo como primícias, e que havia um segundo destacamento, no caso, os crentes. Portanto, são dois eventos que se realizam em ocasiões distintas. Jesus Cristo da sua primeira vinda e o povo de Deus na sua segunda vinda. A palavra que ele utiliza aqui no final do verso de número 24, os que são de Cristo na sua vinda, é uma palavra bem conhecida. É a palavra parousia, que exatamente fala da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E é a vinda, é um termo utilizado para a vinda de um rei, a chegada de um visitante, a chegada de um rei. Essa palavra é utilizada pelo apóstolo Paulo no verso 17 do capítulo 16. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, diz o apóstolo Paulo.
Portanto, é alguém que está para visitar uma família, um povo. É uma palavra utilizada para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, como um rei que visitará o seu povo, onde ocorrerá então a ressurreição deste povo que está unido ao Senhor Jesus Cristo. No verso 16 do capítulo 11 de Romanos, diz o seguinte: e se forem santas as primícias, utilizando a mesma palavra, as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Apontando, portanto, para os crentes que estão unidos a Cristo, ressuscitarão com um corpo glorificado, onde não haverá mais morte, assim como a situação do próprio homem, o Senhor Jesus Cristo. Os crentes serão ressuscitados de uma vez por todas, terão um corpo glorificado, não morrerão mais, não chorarão mais, não se entristecerão mais, não terão uma luta contra o pecado mais, não terão doença mais, brigas, guerras, conflitos, não terão, pois foi assim que ocorreu com o Senhor Jesus Cristo. Isto serve de consolo para todos nós. E aqueles que porventura não conhecem o Senhor ressurreto dentre os mortos, possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo nesta manhã deste dia, pois a única esperança viável, possível para você, é entregar a sua vida àquele que está vivo e que intercede por nós e que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. A sua única esperança é estar nele, é estar unido a Ele, para que a sua morte não seja uma simples morte, mas um sono do seu corpo, aguardando a ressurreição do corpo, e já em espírito presente com o Senhor, como nos ensina a palavra de Deus e o apóstolo Paulo, no gozo eterno, mas aguardando a ressurreição do corpo, quando estarão juntos, corpo e alma, nesta bendita união. E então o apóstolo passa a apresentar o que se dará em sequência à sua segunda vinda. Os poderosos perderão suas forças e o penoso trabalho de Cristo será entregue com honras ao Pai, ao Deus e Pai. Observe o verso de número 24. E então, quando da sua vinda e quando da ressurreição dos seus, virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, diz o apóstolo Paulo. Este é o acontecimento que se dará da sua segunda vinda. Portanto, parece ficar claro que não há um período, como alguns entendem e interpretam, um período milenar aqui na Terra, onde os homens passarão 1000 anos convivendo aqui na presença de Cristo, ressurreto, no estado já de glorificação, durante 1000 anos, e Cristo virá numa segunda etapa da sua segunda vinda. Não parece que este seja o ensino das Escrituras. O texto diz que então virá o fim, e Jesus Cristo pegará toda a sua obra de um rei todo-poderoso, toda a sua obra de redenção, tudo aquilo que ele fez em honra, em glórias ao Pai, e entregará ao Pai como conclusão da sua obra redentiva. Desta maneira, todos os poderes deste mundo, quer humanos, quer espirituais, serão destruídos, não no sentido de aniquilados, mas no sentido de se tornarão inoperantes, se tornarão nulos,
que também este é o significado da palavra destruídos. Portanto, toda a força do mal, quer de homens, quer de espíritos malignos, serão destruídos. Todo principado, toda potestade, todo o poder, é isso que o Senhor fará. O apóstolo Paulo, no verso 3, ele já deu uma palhinha a respeito disso, do capítulo 11, dessa primeira carta. Ele diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, neste sentido, da função, é que Cristo entregará ao Pai toda a sua obra, pois Ele é Deus tanto quanto o Pai, mas é neste sentido. No verso 25, o apóstolo vai dar a razão da ressurreição de Cristo e do seu povo ocorrerem de forma separada. Observe o que é que ele diz, verso 25. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O apóstolo diz que Cristo já reina. Não é um reinado futuro. Cristo já reina hoje. Ele reina nos céus, Ele reina na terra. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores já. Só que a sua obra ainda não foi concluída. Haverá de chegar a um fim. Haverá de chegar a ressurreição dos nossos corpos. Enquanto isso, Cristo, pelo seu Espírito, trabalha na igreja para entregá-la gloriosa ao Pai, santificando-a, amadurecendo-a, perdoando os seus pecados, levando o Evangelho a outros povos, a outras pessoas. É isto que Cristo está a fazer no seu reino hoje, até a sua vinda. E aqueles que haverão de nascer, que são dele. Porque quando Paulo fala a respeito da ressurreição dos seus, certamente ele inclui aí as crianças da aliança, as crianças do pacto. Estas em Cristo também ressuscitarão. E não só os adultos, mas as crianças também. É por isso que as crianças que congregam conosco precisam se firmar nesta fé bendita do Evangelho da ressurreição de Cristo, porque isso também serve de consolo para elas, e elas devem ser instruídas neste caminho de consolo, de paz, do poder de Deus, e é isto que Cristo está a fazer hoje. A sua obra não encerrou, ela continua, mas quando ela for encerrada, Ele entregará ao Pai todo o seu trabalho, todo o seu penoso trabalho, como diz Isaías 53, e ficará satisfeito. E por último, irmãos, a sequência final, a partir do verso 26 até o versículo de número 28. Ele vai falar então desta sujeição a Deus de todas as coisas, tudo aquilo que Jesus Cristo fez, conforme cantamos no Salmo de número 8, e conforme está descrito no Salmo de número 110, o apóstolo Paulo vai citar estes salmos como cumprimento daquela promessa. Observe o que é que diz: o último inimigo a ser destruído é morte. Não há esse artigo aqui no grego. Morte será o último inimigo a ser destruído. Porque continuamos a morrer. Pessoas continuam a morrer ainda hoje. A morte, ela não foi completamente destruída, a morte do corpo, mas ela será destruída definitivamente. Ou seja, se tornará nula, inoperante, como ele já falara no verso 24,
a respeito dos principados, potestades e poderes. Ou seja, a morte não tocará mais nenhum homem. Ela será destruída. Por quê? É a pergunta. O apóstolo Paulo responde: porque ele, ou seja, Deus, o Pai, todas as coisas sujeitou debaixo dos pés de Cristo. Nós cantamos hoje, e nós lemos no Salmo 8, verso 6, quando diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Foi isso que Deus fez, entregou a Cristo a obra de salvação. E Cristo veio em cumprimento ao plano do Pai e o executou com perfeição. E agora ele entrega de volta aquilo que ele recebeu do Pai, porque Deus colocou tudo debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é o próprio Deus, mostrando a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é inferior ao Pai, não é uma divindade de segunda classe, é o próprio Deus, na pessoa do Filho, realizando a sua obra em cumprimento da sua função de mediador. Tudo aquilo que ele fez como mediador, com perfeição, será devolvido a Deus, o Pai, porque tudo foi subordinado a ele e ele agora tudo subordina a Deus, o Pai. E por último, quando porém todas as coisas, verso 28, lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Este Deus aqui, o qual ele faz referência, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que o apóstolo nos ensina aqui é que isto será o cumprimento final de toda a obra mediadora de Cristo. Nós não precisaremos mais de um mediador humano para nos relacionarmos com Deus. A obra de mediação foi realizada na perfeição pelo Senhor Jesus Cristo, o mediador legal dado entre os homens. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estará com o seu povo unido, com o seu poder soberano, governando. Jesus Cristo nos entregará ao Pai e dessa forma não haverá mais a necessidade de um mediador. Veremos a face de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo e estaremos para sempre com Ele do gozo eterno. Esta é a doutrina da ressurreição, de tão grande valor para nós, nos nossos dias em especial, dias conturbados, dias perturbados, dia de conflitos, de guerra, mesmo no nosso meio. Mas isso constitui uma esperança para todos nós. Nós devemos crer nesta verdade, ela não pode ser negociada. E nós precisamos a cada dia nos firmarmos nisto e termos os nossos filhos debaixo do governo do Deus Todo-Poderoso e do Senhor Jesus Cristo, o cabeça federal, o representante dos homens a quem Deus deu a ele esta função e que foi cumprida de forma integral. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde de todo mal, dando-nos esta convicção para a glória dele. Amém. Amém.